Ditadura. É muito comum ouvir que meu pai ou meu avô viveu na ditadura e não foi preso e nem torturado. Isso é óbvio. A grande maioria da população de fato não foi presa e nem torturada na ditadura. O que não significa que ela não foi prejudicada pelo regime. Por isso, saiba como foi a ditadura para o povão, para as pessoas que não tinham envolvimento com a política. O primeiro dado a considerar é o salário. O começo da ditadura ficou marcado pelo chamado milagre econômico, quando o PIB chegou a crescer mais de 10% ao ano. No entanto, esse crescimento não só não foi distribuído, como também foi às custas do trabalhador. Isso porque uma das medidas dos militares foi mudar a fórmula do reajuste do salário. Com a mudança, os trabalhadores não tinham mais o reajuste com a inflação. Com o arroxo salarial, o povo teve uma perda de 50% no poder de compra entre 64 e 85. E isso só foi possível com o aparato repressivo do regime sobre os sindicatos, fazendo isso com prisões e trocas de dirigentes. Esse arroxo diminuiu os custos dos empresários que lucraram neste período, aumentando a desigualdade. Como demonstração, os 10% mais ricos saltaram de 39,5% da renda para 50,9% no final da ditadura. Já os 50% mais pobres tinham 14,9% da renda e caíram para 12,6%. Ou seja, no ritmo da música Xibom Bom Bom, o rico ficou cada vez mais rico e o pobre cada vez ficou mais pobre. Mas não foi só isso. O governo militar cortou em áreas de grande impacto para a população mais pobre. O investimento em educação caiu de 12% do PIB no planejamento de João Goulart para 4,31% em 1975. Já o orçamento da saúde caiu de 4,29% do PIB para 0,99%, em uma época que não existia SUS. Com isso, em 79 morreram 52 crianças por hora no Brasil. A desnutrição foi responsável por 52,4% dos óbitos de crianças de até 5 anos. E em 1981, 70% da população não comia o necessário, registrando 71 milhões de subnutridos no Brasil. Os militares também deixaram uma conta de endividamento. Em 64, a dívida era de 15,7% do PIB e no final foi de 54%. Um motivo que contribuiu para o descontrole da inflação, que chegou a 223% no último ano do regime militar. Mas diante de tudo isso, por que então seu pai ou seu avô não se rebelou contra a ditadura? Simples, porque a participação política ainda não alcançava todas as pessoas antes da instalação do regime. A eleição de 1960, ou seja, a última antes da ditadura, teve apenas 11 milhões de votos. Foi com a maior participação popular e ainda assim representava apenas 20% da população adulta no Brasil. E por que isso ocorria? Porque a legislação determinava que analfabetos não podiam votar, e isso já eliminava 39% do povo na época. Outra restrição era que mulheres sem uma profissão lucrativa também estavam dispensadas do voto, o que também fazia com que poucas tivessem interesse em se inscrever para votar. O mesmo também ocorria com pessoas de cidades menores. Portanto, a restrição ao voto com a ditadura teve um impacto muito maior em uma classe média, uma classe artística ou mais escolarizada, que é a que costuma ser retratada em filmes e documentários sobre o regime. Com a população em geral, não havia uma grande confiança na democracia devido às restrições, mas isso não faz com que ela não tenha sido atingida, como mostrei nesse vídeo.